uma vez que na escada de Jacó primeiro se deve subir e depois descer, coloquemos embaixo o primeiro degrau da ascensão, pondo todo este mundo, objeto dos nossos sentidos, como um espelho, por meio do qual transitemos para Deus, Artífice Supremo. Seremos assim verdadeiros hebreus, transitando do Egito para a terra repetidamente prometida aos patriarcas. Seremos também cristãos, passando com Cristo deste mundo para o Pai. Seremos ainda amigos da sabedoria que chama e diz: vinde a mim todos os que me desejais, e saciai-vos dos meus frutos. Efetivamente, pela magnificência da beleza das criaturas, pode-se ver racionalmente o Criador delas. O sumo poder, sabedoria e bondade do Criador resplandecem nas criaturas, conforme por 3 modos o comunicam os sentidos corporais à faculdade intelectiva. De fato, os sentidos corporais estão ao serviço do entendimento, que ou investiga pela razão, ou crê pela fé, ou contempla pelo intelecto. Contemplando, considera a existência atual das coisas. Crendo, considera o conjunto do seu curso. Raciocinando, considera a superioridade potencial das mesmas. Pelo primeiro modo, o inspecto de quem contempla, considerando as coisas em si mesmas, vê nelas peso, número e medida. Peso quanto ao lugar para que convergem, número pelo qual se distinguem, e medida pela qual se limitam. Consequentemente, vê nelas identidade, beleza, finalidade, bem como substância, energia e operação. Delas, como de um vestígio, pode elevar-se a entender o poder, a sabedoria e a bondade imensa do Criador. Pelo segundo modo, o inspecto de quem crê, ao considerar este mundo, toma consciência da sua origem, sucessão e termo. Efetivamente, pela fé, cremos que pelo Verbo da vida foram formados os mundos. Pela fé, cremos que os tempos das 3 leis, a da natureza, a da Escritura e a da graça, sucedem-se uns aos outros e foram decorrendo com a máxima ordem. Pela fé, cremos que o mundo deve terminar pelo juízo final. No primeiro caso, apercebemo-nos do poder. No segundo, da providência. No terceiro, da justiça do supremo princípio. Pelo terceiro modo, o inspecto de quem investiga racionalmente vê que alguns seres existem apenas. Outros existem e vivem. Outros, finalmente, existem, vivem e entendem. E que os primeiros são inferiores, os segundos intermédios e os terceiros superiores. Vê igualmente que uns são apenas corporais, outros em parte corporais e em parte espirituais. Por este meio descobre que alguns são meramente espirituais, enquanto superiores e mais dignos que uns e outros dos precedentes. Vê, além disso, que uns são mutáveis e corruptíveis, ou seja, os terrestres, outros mutáveis e incorruptíveis, ou seja, os sidérios. Daí descobre que há alguns que são imutáveis e incorruptíveis, ou seja, os suprasidérios. Por conseguinte, destas realidades visíveis, a mente eleva-se à consideração do poder, da sabedoria e bondade de Deus, como existente, vivente e inteligente,
como puramente espiritual, incorruptível e imutável.